Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Voltei direto do estádio Benitão, em Rio Claro, onde o Santos perdeu para o Velo Clube por 2-1. Olha, o Velo tinha feito apenas um gol no Campeonato Paulista, não tinha nenhum ponto marcado e hoje aqui conseguiu fazer 2 gols no Santos e marcar os seus primeiros 3 pontos no campeonato. Derrota complicada do Santos Futebol Clube, é a segunda derrota em 4 jogos, o que liga o sinal de alerta na Vila Belmiro. Pedro Caixinha fez muitos testes, colocou muitos garotos de uma única só vez e o time não reagiu bem no primeiro tempo. Vamos falar muito sobre o jogo aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Pedro Caixinha surpreendeu na escalação do Santos Futebol Clube, escalou um time totalmente alternativo. Apenas 3 jogadores que atuaram contra o Palmeiras entraram em campo como titular nesta noite aqui em Rio Claro. São eles, Gabriel Brazão, Schmidt e Luca Meireles. 6 jogadores da base estiveram no time titular. Destaco o Miguelito, o Bom Tempo e também o jogador Souza, né? E também tivemos a estreia do zagueiro Luizão. O Santos Futebol Clube não se encontrou na primeira etapa, errou muitos passes, o meio-campo mais uma vez voltou a não funcionar e o Santos sofreu novamente com problemas defensivos, principalmente na bola aérea. No primeiro tempo, algumas jogadas isoladas do Santos pelo lado direito, com o Miguelito e também com o Luca Meireles, mas praticamente o Santos não criou oportunidades contra o goleiro Dalton, que fez apenas uma defesa no primeiro tempo, num chute do Miguelito, e nós tivemos também uma bola na trave, uma cobrança do Luca Meireles, que a bola bateu no travessão. No mais, o Santos não criou absolutamente nada. O Patrick até correu, se esforçou, mas tecnicamente muito abaixo e também um jogador sem velocidade, um jogador sem explosão para jogar aberto pela esquerda, como era a proposta do treinador santista. No meio-campo, um meio-campo burocrático, com Tomás Rincon e João Schmidt. Os nossos 2 laterais não foram bem, nem o Sherman, nem o Souza. E o Luizão fez uma partida superior à do Luan Pérez. Sobre o Gabriel Brazão, acho que no segundo gol poderia ter saído no cruzamento. Não saiu, ficou embaixo das traves e aí o atacante Daniel Amorim, que já tinha marcado o primeiro gol ali no bate-rebate no sistema defensivo do Santos. O Sherman falhou, acabou chutando em cima do camisa número 9 do Velo Clube, que acabou fazendo o primeiro gol do Velo. E no segundo gol, cruzamento da direita para a esquerda e o Daniel Amorim entrou livre na grande área, cabeceando no canto alto esquerdo do goleiro Gabriel Brazão. Depois, o Santos fez algumas mudanças, colocando o Guilherme, o Tiquinho, que estreou com a camisa do Santos nesta noite, o Pituca, o Léo Godoy, que marcaria o gol, né? O único gol do Santos na noite, e também o Escobar. Olha, o Guilherme não entrou bem, não gostei do Pituca, o Léo Godoy fez o gol e ponto. O Escobar, né, não comprometeu. E o Tiquinho Soares, esse eu gostei. Eu acho que esse entrou bem, se movimentou, mostrou que é um centroavante de área, né? Se coloca muito bem, ele tem ali facilidade, sensibilidade para sempre estar ali em lances de gol, né? É um jogador muito inteligente, o Tiquinho Soares, que se posiciona muito bem. Então, é claro que foram poucos minutos, mas essa primeira amostra do Tiquinho Soares foi positiva. Olha, eu acho que o Santos preocupa, porque é claro que o Pedro Caixinha está fazendo aquilo que a gente sempre pediu que o Carille fizesse, que testasse os jovens jogadores. Porém, esse tipo de teste é um teste perigoso, arriscado, porque você tem jovens jogadores que muitas vezes sentem ali o ritmo de um jogo, principalmente pegado como é o Campeonato Paulista. Alguns jovens jogadores não estão tão prontos como a gente imagina que deveriam estar, como é o caso do Miguelito, e tudo isso num jogo complicado, enfrentando um time que ainda não havia marcado pontos, isso realmente acaba sendo importante. Então, os testes do Caixinha, eles são importantes, o momento de testar é realmente agora, mas é preciso também destacar que testar tudo de uma vez pode ser arriscado e perigoso. Esse início de trabalho do Caixinha me lembra um pouco o início de trabalho do Ariel Roland, lá em 2020. Aliás, em 2021, né? Quando ele começou a testar vários jogadores de uma única só vez, jogadores jovens. E aí o Santos correu, inclusive, risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. Eu sou favorável aos testes, mas é preciso
fazer os testes de forma cuidadosa, para que não coloque em risco o campeonato. Então o Caixinha precisa ter um pouco mais de cautela e cuidado para testar. É preciso ter uma base de jogadores um pouco mais experientes, cascudos, e aí você lança pontualmente o Miguelito, o Gabriel Bontempo, o Luca Meirelles, o Souza, entre outros jovens. Então a vitória do Velo Clube foi justa, 2-1, foi o time que procurou mais o gol, foi o time que tentou a vitória desde o início da partida. O Santos precisa abrir o olho, porque neste momento corre risco de não passar para a fase final do campeonato, e também é preciso destacar que o rebaixamento existe no Campeonato Paulista. Acho que o Santos não vai correr riscos até o final do campeonato pelas contratações que vão acontecer, né? Hoje tivemos a informação que o Veron está muito próximo de chegar ao Santos Futebol Clube. Segunda-feira deverá realizar exames médicos. Temos também a chegada do Zé Rafael, que está muito próximo de aceitar o 4º convite do Santos. Agora parece que vai, o Zé Rafael será contratado. O Santos tenta a contratação do atacante Rony e também do Niklas Ellison, jogador sueco, além do Neymar, que deve ser anunciado aí na próxima semana. Então são 5 jogadores que chegam e reforçam o elenco do Santos, de modo que fará o Santos um pouco mais competitivo, o Santos para brigar um pouco mais em cima. A realidade preocupa. Acho que o Pedro Caixinha está batendo cabeça em algumas situações. São 4 jogos, 4 times diferentes. Isso causa uma confusão também na cabeça dos jogadores. Não sabemos ao certo quem é o time titular do Santos Futebol Clube. Sabemos que o Brazão é o titular. Sabemos que o Guilherme é o titular, mas os outros 9 não sabemos quem são os titulares do Santos Futebol Clube. Então cabe ao Caixinha, a partir de agora, dar um pouco mais de entrosamento para esses jogadores, continuidade para esses jogadores, para que de fato agora o Santos consiga realmente formar um time competitivo para brigar pelo restante da temporada. Se continuar muitos testes de forma desorganizada, como o Caixinha está fazendo, é perigoso. É preciso testar, mas de forma pontual. Olha, sobre o Patrick, foi colocado em campo hoje, não jogou absolutamente nada. E sobre o Miguelito, teve a segunda oportunidade dele nas mãos do Caixinha e até agora não rendeu. Então é preciso que o Miguelito abra o olho, consiga realmente mostrar um pouco mais de futebol, para que de fato ele continue recebendo chances do treinador português Pedro Caixinha. O Santos agora enfrenta no próximo meio de semana o São Bernardo, jogo importante pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Santos com 2 derrotas consecutivas. Nesse momento o Santos tem apenas 4 pontos, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória apenas. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Termino aqui os trabalhos direto de Rio Claro, direto do Benitão. Grande abraço, valeu galera. Tchau!